A senhora não decide mais nada aqui. Acabou. Nós sabemos o que é melhor. A voz do meu filho, Lucas, cortou o ar da sala como uma faca de gelo. Meu nome é Raquel, e aos 72 anos, naquela tarde cinzenta, eu fui informada de que minha vida, minha casa e minhas memórias não me pertenciam mais. Eles me olhavam com a frieza de estranhos, decidindo meu destino como se eu fosse um móvel velho e incômodo. A casa que meu falecido marido, Matias, construiu com as próprias mãos para mim seria vendida, e eu seria despachada para um asilo. Uma vida inteira de sacrifícios se resumiu a uma pasta de documentos sobre a mesa. O que você faria no meu lugar? Escute a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? Também me deixe saber de qual cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Clara, minha filha, tentou suavizar o golpe com uma crueldade ainda mais calculada. Mãe, a senhora não tem mais condições de viver sozinha. Está esquecendo as coisas, se tornando um fardo. Já conversamos com um advogado. É para o seu próprio bem. A palavra fardo ecoou nas paredes que me viram criar os dois. Um fardo. Era isso que eu havia me tornado para eles. Eu olhei para seus rostos, para a impaciência nos olhos de Lucas e a compaixão fingida no sorriso de Clara, e não vi nada dos filhos que amei. Vi apenas dois abutres esperando o momento certo para tomar o que queriam. A humilhação era tão profunda que me roubou as palavras. Eu apenas senti o chão desaparecer sob os meus pés, enquanto eles, meus próprios filhos, assinavam minha sentença de morte em vida. O silêncio que se seguiu à partida deles foi a coisa mais barulhenta que já ouvi. Cada rangido do assoalho de madeira parecia um sussurro de Matias, me perguntando como eu permiti que isso acontecesse. Eu andei pela casa, tocando os móveis, as paredes, sentindo o cheiro de tinta antiga e de vida vivida. Aquele lugar não era um ativo imobilizado, como a esposa de Lucas gostava de chamar. Era um santuário. Era o testamento do amor de um homem que trabalhou de sol a sol para me dar um castelo. E agora, as mesmas crianças que correram por esses corredores queriam demolir tudo, não por necessidade, mas por pura ganância. Onde foi que eu errei tanto na criação deles? Onde o amor se perdeu e deu lugar a esse vazio frio e calculista? Lembrei-me do dia em que Matias assentou o último tijolo. Ele me abraçou com as mãos ásperas e sujas de cimento e disse com a voz embargada: "Enquanto eu viver, e mesmo depois, este será o seu castelo, minha rainha. Ninguém nunca vai tirar você daqui." A promessa dele era a minha âncora, a minha certeza. E agora, essa promessa estava sendo profanada. A dor da traição era física, uma pontada no peito que me deixava sem ar. Eles não estavam apenas vendendo uma casa. Estavam vendendo a memória do pai, o suor, o sacrifício. Estavam vendendo a minha alma, junto com os tijolos. Por que eu permiti que eles me diminuíssem a ponto de duvidar de mim mesma? Por que eu acreditei quando disseram que eu estava ficando senil? O processo de abandono não começou naquela tarde. Foi uma morte lenta, gradual. Após a partida de Matias, há 3 anos, as visitas se tornaram raras, sempre com um propósito. Viemos ajudar a organizar as finanças do papai, diziam. Mas eu via seus olhos medindo os móveis, avaliando o valor do terreno. As conversas não eram sobre a minha saúde ou a minha solidão. Eram sobre impostos, manutenção e o potencial do imóvel. Os netos, que antes enchiam a casa de risadas, foram afastados com desculpas de agendas cheias e compromissos escolares. Eu passei de mãe e avó a uma mera zeladora de um bem que eles já consideravam seu. Uma peça de mobília antiga, coberta por um lençol, esperando para ser descartada. Eles foram mestres na manipulação. "Mãe, a senhora deixou o fogão ligado de novo ontem", dizia Clara ao telefone, com uma falsa preocupação. Eu corria para a cozinha, com o coração na boca, e encontrava tudo desligado. "Mãe, tem certeza de que pagou a conta de luz? Chegou um aviso aqui", inventava Lucas. Eu passava horas procurando o recibo, que sempre estava no lugar certo. Aos poucos, eles plantaram a semente da dúvida na minha própria mente. Comecei a me questionar. Será que eu estava mesmo esquecendo as coisas? Será que eu estava me tornando um perigo para mim mesma? O gaslighting era tão sutil, tão bem executado,
que eu comecei a acreditar na narrativa que eles criaram. A narrativa de uma velha incapaz que precisava ser tutelada. A solidão na casa se tornou opressiva. O silêncio não era mais de paz, mas de acusação. Cada sombra no canto do olho me fazia pular. Cada barulho da rua parecia uma ameaça. Eu me sentia vigiada, mesmo estando completamente sozinha. A paranoia começou a se instalar. Eles estavam certos? Minha mente estava realmente me traindo? Eu passava os dias revivendo memórias, tentando me agarrar a provas da minha lucidez. Lembrava-me de detalhes da minha infância, de receitas que não fazia há anos, do nome de cada vizinho que já morou na nossa rua. Mas, quando um deles ligava com uma nova preocupação, todo o meu castelo de certezas desmoronava novamente. Eu estava presa em um jogo mental do qual não sabia como sair. Lembrei-me do sacrifício que fizemos por Lucas. Tínhamos um pequeno terreno, nosso único bem além desta casa, onde sonhávamos construir uma cabana para a nossa velhice. Um lugar simples, com uma horta e um riacho por perto. Mas Lucas passou na faculdade de Direito, uma universidade cara, e o sonho da cabana foi vendido sem hesitação. Nosso filho vai ser doutor, Raquel. Isso vale mais que qualquer pedaço de terra, disse Matias com os olhos brilhando de orgulho. Ele viu no futuro de Lucas a recompensa por uma vida inteira de trabalho braçal. Mal sabia ele que o doutor usaria seu conhecimento da lei para tentar arrancar da própria mãe o teto que lhe restava. A ironia era tão amarga que me queimava a garganta. E por Clara, a história não foi diferente. Para pagar a festa de casamento que ela sonhava, Matias trabalhou em turnos duplos por quase um ano. Eu o via chegar em casa exausto, com o corpo moído, as dores nas costas se tornando crônicas. É pela felicidade da nossa menina, ele dizia, enquanto eu massageava seus ombros cansados. Ele mal comeu na festa, de tão cansado que estava, mas seu sorriso ao vê-la dançar era a imagem da pura devoção paternal. A saúde dele, que já era frágil, piorou muito depois daquele período. De certa forma, ele deu anos de sua vida para que ela tivesse um dia de princesa. E agora, ela me chamava de fardo, ansiosa para pegar sua parte da herança, esquecendo completamente o preço que foi pago por sua felicidade. O último Natal foi a gota d'água, a prova final do abandono. Eles me ligaram na véspera, dizendo que uma viagem de última hora para a praia seria mais tranquila para todos. A desculpa era que o barulho das crianças e a agitação poderiam me cansar. A verdade é que eu já não cabia mais na foto de família perfeita deles. Passei a noite de Natal sozinha, com a mesa posta para olhando para as luzes da rua e me perguntando como o amor podia se transformar em algo tão descartável. Comi em silêncio, ouvindo os ecos das risadas de natais passados, quando a casa estava cheia e o amor era a única coisa que importava. Naquela noite, eu entendi que para eles eu já estava morta. Só faltava enterrar. Agora, de volta à sala vazia, eu olhava para a pasta de documentos que eles deixaram sobre a mesa. Os papéis da minha interdição, da venda da minha casa, do meu exílio. As palavras deles ainda ecoavam na minha cabeça. Fardo, incapaz, acabou. Senti as lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Uma raiva fria e lúcida que eu não sentia há muito tempo. Toquei a madeira da mesa que Matias lixou e envernizou com tanto carinho. Senti sua força, sua teimosia, sua honra. Ele nunca fugiu de uma briga, especialmente quando se tratava de proteger a família. E eu era a família dele. Eu era o seu legado. As lágrimas pararam de cair. Meu peito, que antes estava apertado de dor, agora se enchia de uma determinação de aço. Eles me subestimaram. Eles me viram como uma velhinha frágil e confusa, uma presa fácil. Acharam que poderiam me apagar, me silenciar e reescrever a minha história. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Eu sou a esposa de Matias, a mulher que construiu essa vida ao lado dele, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Eu não era um fardo, eu era a rainha deste castelo. E ninguém, absolutamente ninguém, iria me tirar do meu trono. Naquele momento, com a clareza que só a humilhação extrema pode trazer, eu decidi que o jogo havia mudado. A raiva foi o combustível que me fez levantar da cadeira. Por dias, vaguei pela casa como um fantasma,
tocando os objetos que contavam a nossa história, sentindo o cheiro de Matias em seu velho casaco pendurado atrás da porta. A dor da traição era uma ferida aberta, mas a humilhação me deu uma clareza que eu não sentia há anos. Eles me chamaram de incapaz, de senil. Disseram que eu estava esquecendo as coisas. Pois bem, eu iria me lembrar. Eu iria vasculhar cada centímetro desta casa, não para encontrar uma arma, mas para encontrar a mim mesma. Para provar, antes de mais nada para mim, que a mulher que Matias amou ainda estava aqui, lúcida e forte. Eles não podiam imaginar o que o silêncio de uma mãe magoada é capaz de esconder. Comecei pelo sótão, um lugar empoeirado e cheio de caixas que guardavam uma vida inteira. Abri baús com cheiro de naftalina, folheei álbuns de fotos com as bordas amareladas, vi o rosto sorridente de Lucas no seu primeiro dia de aula, o olhar sonhador de Clara vestida de noiva. Cada imagem era uma facada no peito. Onde estavam aquelas crianças? O que a vida e o dinheiro fizeram com eles? Em meio a certidões de nascimento e boletins escolares, eu procurava algo, qualquer coisa que me ancorasse na realidade, que me dissesse que a minha mente não estava me pregando peças. Eu precisava de uma prova concreta, algo que desmentisse a narrativa cruel que eles construíram sobre mim. Mal sabiam eles que a prova que eu encontraria não seria sobre mim, mas sobre eles. A busca me levou ao nosso quarto, ao guarda-roupa de madeira maciça que Matias comprou em nosso 10º aniversário de casamento. As roupas dele ainda estavam lá, do jeito que ele deixou, o cheiro dele ainda impregnado no tecido. No fundo de uma gaveta, encontrei minha antiga caixa de costura, um presente dele do início da nossa vida juntos. Dentro, entre carretéis de linha, agulhas e botões, meus dedos tocaram algo frio e metálico. Uma pequena chave, de um tipo que eu não via há muito tempo. Não era a chave de nenhuma porta da casa, nem de nenhum cadeado que eu conhecesse. Era pequena, delicada e, de alguma forma, parecia importante. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele objeto não estava ali por acaso. Meu coração começou a bater mais forte. Eu sabia exatamente onde aquela chave se encaixava. Na escrivaninha de Matias, na sala de estudos. Havia uma última gaveta, a de baixo, à direita, que ele sempre manteve trancada. Quando eu perguntava o que havia ali, ele sorria e dizia: "São só papéis velhos, minha rainha. Coisas sem importância." Eu nunca insisti. Confiava nele mais do que em mim mesma. Agora, com a chave na mão trêmula, caminhei até a escrivaninha. O silêncio da casa parecia me observar, prender a respiração junto comigo. Inseri a chave na fechadura. O clique suave do metal girando foi o som mais alto que eu já ouvi. Eles achavam que conheciam todos os segredos desta casa, mas o maior deles estava prestes a ser revelado. Puxei a gaveta devagar. O cheiro de papel antigo e guardado encheu o ar. Não havia uma pilha de documentos como eu imaginava. Havia apenas 2 coisas. No topo, uma fotografia. Nela, uma mulher de sorriso gentil estava ao lado de 2 adolescentes, um rapaz e uma moça, que me olhavam com olhos familiares. Eu não os conhecia. Nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Quem era ela? Por que Matias guardaria a foto de uma estranha com tanto zelo? Um calafrio de dúvida percorreu meu corpo. Teria meu marido, o homem mais honrado que conheci, uma vida dupla? Senti o chão vacilar, mas então vi o que estava embaixo da foto. Um envelope grosso, amarelado pelo tempo. Em sua caligrafia firme estava escrito: "Para Raquel, minha rainha. Leia apenas se o desespero bater à sua porta." Com as mãos tremendo, abri o envelope. O desespero não estava batendo à minha porta. Ele já a tinha arrombado e se instalado na minha sala de estar. A carta era longa, escrita ao longo de várias noites. Dava para perceber pela mudança sutil na tinta. Nela, Matias me contava o segredo que carregou por toda a vida. A mulher na foto era Sônia, viúva de Alberto, o irmão mais novo dele. Alberto havia sido deserdado e expulso da família décadas atrás por se casar com Sônia, que vinha de uma família que meus sogros consideravam rival. A dor daquela injustiça assombrou Matias, que fez uma promessa no leito de morte de sua mãe. Ele cuidaria do irmão, não importasse o custo, e ele cumpriu. A carta revelava tudo.
As horas extras que ele fazia, os bicos de fim de semana, os supostos investimentos que ele nunca detalhava, tudo ia para sustentar a família de Alberto em segredo, em outra cidade. Ele pagou os estudos dos sobrinhos, ajudou a comprar a casa deles, garantiu que não lhes faltasse nada. Fez tudo isso sem que ninguém soubesse, para honrar a promessa feita à sua mãe e para aplacar a culpa que sentia pela expulsão do irmão. Eu chorei ao ler, não de tristeza, mas de orgulho. Meu Matias, mesmo depois de morto, continuava me mostrando a dimensão do seu caráter, da sua honra. E meus filhos, que tiveram tudo, cuspiam em seu legado. E então veio a parte que fez meu sangue gelar e minha mente clarear de vez. Matias explicou que ao longo dos anos ele conseguiu juntar um dinheiro extra, um fundo de emergência para a família de Alberto caso algo lhe acontecesse. Esse dinheiro estava em uma conta de investimento, legalmente em nome de Sônia e seus filhos. Ele detalhou o banco, a agência e o valor. Um valor que fez meu queixo cair. 400 mil reais. Era este o dinheiro. Era esta a herança escondida que Lucas e Clara tanto cobiçavam. A pressa deles em me interditar e vender a casa agora fazia todo o sentido. Eles não queriam apenas o imóvel. Eles queriam o que achavam que estava guardado, o prêmio final da sua ganância. A manipulação, o gaslighting, a crueldade, tudo se encaixou. Eles provavelmente descobriram algum rastro desse dinheiro, talvez em algum papel antigo do pai, e presumiram que era para eles. Acharam que eu, a velha esquecida, estava sentada em cima de uma fortuna que lhes pertencia por direito. A urgência em me declarar incapaz era para ter acesso total às finanças e encontrar esse tesouro. A verdade era muito mais nobre e, para eles, muito mais devastadora. O dinheiro nunca foi deles, pertencia à família que Matias protegeu, a família que representava a lealdade e o sacrifício que eles mesmos haviam esquecido. Mal sabiam eles que, ao tentarem me roubar, estavam apenas revelando a própria miséria de espírito. A dor no meu peito se transformou em uma força fria, cortante como vidro. Dobrei a carta com cuidado, guardei-a junto com a foto e fechei a gaveta. O luto pela traição dos meus filhos havia acabado. Agora era uma questão de honra. A honra de Matias. Eles não iriam apenas falhar em seu plano sórdido. Eles iriam ser confrontados com a verdade de uma forma que jamais esqueceriam. Eu não precisava gritar, não precisava chorar. Eu só precisava usar a verdade que meu marido me deixou como um escudo e como uma espada. Eles me subestimaram pela última vez. O jogo que eles começaram, eu iria terminar. Segurei a foto de Sônia e seus filhos. Eles eram a verdadeira herança de Matias. Não o dinheiro, mas o ato de protegê-los. Eles eram a prova viva de sua integridade. Meus filhos, por outro lado, eram a prova do fracasso do amor quando confrontado com a ganância. Eu olhei para o telefone na mesinha ao lado. No final da carta, Matias havia deixado um número, o telefone de Sônia. E também o nome e o contato de um advogado de sua confiança, um homem que, segundo ele, entendia o valor de uma promessa. Meu plano começou a se formar, não com ódio, mas com uma precisão cirúrgica. Eles queriam uma reunião para assinar os papéis? Eles teriam. Mas os convidados de honra não seriam os que eles esperavam. O sentimento de paranoia e confusão desapareceu completamente, substituído por uma calma gélida. Eu não era uma velha senil. Eu era a guardiã do último desejo do meu marido. Andei pela casa, mas desta vez não com a tristeza de quem está se despedindo, e sim com a firmeza de uma rainha inspecionando seu castelo antes de uma batalha. Cada objeto, cada parede, parecia me dar força. Matias construiu esta casa para ser meu refúgio, e agora ela seria minha fortaleza. O palco onde a justiça, a verdadeira justiça, seria finalmente servida, e eles não fariam a menor ideia do que estava por vir. Minha investigação silenciosa havia terminado. Eu tinha a prova, a história e o propósito. A melancolia deu lugar a uma estratégia calculada. Eu não era mais a vítima frágil que eles pintaram. Eu era a viúva de Matias e carregava comigo o peso e a força de seu legado. Eles queriam os bens materiais, o dinheiro, os tijolos. Eu lhes daria algo muito mais valioso. Uma lição sobre lealdade, sacrifício
e o preço impagável de se esquecer de onde você veio. A próxima vez que nos víssemos, não haveria lágrimas nos meus olhos, apenas a certeza inabalável de quem sabe exatamente o que precisa ser feito. Peguei o telefone e disquei o primeiro número, o de Sônia. Minha voz saiu firme, clara, sem um pingo de hesitação. Expliquei quem eu era. Do outro lado da linha, um silêncio chocado foi seguido por uma voz embargada de emoção. Ela conhecia meu nome. Matias havia falado dela para minha vida inteira, sem que eu soubesse. Naquele momento, eu soube que não estava sozinha. Eu tinha uma nova família, uma família forjada na honra e na lealdade. O primeiro passo do meu plano estava dado. Depois, liguei para o advogado que Matias indicou na carta. Expliquei a situação, a pressa dos meus filhos, a ameaça da interdição e a descoberta da carta. O homem me ouviu com uma paciência e um respeito que eu não recebia há anos. Quando terminei, ele disse com uma voz grave e segura: Dona Raquel, a vontade do seu marido será respeitada. Marque a reunião. Eu estarei lá, e eles não saberão o que os atingiu. A engrenagem da justiça silenciosa havia começado a girar. A partir daquele momento, a casa deixou de ser um lugar de memórias dolorosas e solidão. O ar opressivo se dissipou. O silêncio não era mais de abandono, mas de expectativa. Eu me sentia novamente a dona do meu destino, a senhora da minha casa. Cada passo que eu dava era firme, cada decisão clara. Eu preparava o palco para o ato final, limpando os móveis, arrumando a sala, como se esperasse visitas importantes. E, de fato, esperava. Esperava pela justiça e pela verdade. Passei os dias seguintes em uma serenidade que assustaria meus filhos se eles pudessem ver. Quando Lucas ligou para pressionar, para saber se eu já havia pensado melhor, minha voz foi calma. Sim, meu filho, pensei. Vamos resolver tudo. Marque o dia e a hora. Aqui em casa, como vocês queriam. É hora de colocar um ponto final nesta história. Ele, do outro lado da linha, certamente interpretou minha calma como resignação, como a aceitação da derrota. Que tolo! Era a calma que precede a tempestade. Eles marcaram a reunião para a sexta-feira seguinte. Chegariam às 15h, com os papéis e, provavelmente, com seus sorrisos vitoriosos. Eu concordei com tudo. Pedi apenas uma coisa: que viessem sozinhos, sem os cônjuges, para uma última conversa em família. Eles hesitaram, mas concordaram. Era a armadilha perfeita. Eles viriam esperando uma rendição, uma mãe chorosa assinando seu exílio. Mas o que eles encontrariam seria o legado de seu pai, em carne e osso, esperando para lhes apresentar a conta de sua traição. A sexta-feira chegou com um sol pálido, que mal conseguia aquecer os vidros da janela da sala. Eu havia passado a manhã inteira arrumando a casa, não como quem se despede, mas como quem prepara um palco. Cada móvel estava em seu lugar, cada objeto polido. O ar não cheirava a abandono, mas a uma dignidade silenciosa e expectante. Eu não era a vítima esperando o abate. Era a diretora aguardando o início do terceiro ato. Meu coração não batia de medo, mas com a pulsação firme e constante da certeza. A calma que me envolvia era a minha armadura mais forte, forjada no fogo da humilhação e temperada pela verdade que Matias me deixou. Eles viriam buscar uma ruína e encontrariam uma fortaleza. A campainha tocou pontualmente às 15h. A pontualidade de um carrasco. Respirei fundo e abri a porta. Lá estavam eles, Lucas e Clara, acompanhados de seus cônjuges, a esposa ambiciosa dele e o marido passivo dela. Um pequeno exército vindo para saquear o que restava. Lucas segurava a mesma pasta de documentos, seu troféu de vitória. No rosto deles, uma mistura de impaciência e uma compaixão mal ensaiada. Mãe, que bom que a senhora está pronta. Vamos tornar isso o mais rápido e indolor possível, disse Clara, com a voz adocicada que ela usava para mascarar sua crueldade. Eles entraram sem sequer tirar os sapatos, tratando o chão sagrado daquela casa como um mero caminho para o seu objetivo. A arrogância deles era palpável. Entraram na sala de estar como se já fossem os donos, olhando ao redor, provavelmente já calculando o valor de cada centímetro quadrado. Podemos nos sentar? Perguntou Lucas, num tom que não era um pedido, mas uma ordem.
Ele colocou a pasta sobre a mesa de centro, o mesmo lugar onde, dias antes, ele havia me sentenciado. Trouxemos os papéis. O advogado revisou tudo. É só assinar aqui e aqui, disse ele, já abrindo o documento, sem nem mesmo olhar nos meus olhos. Eles me tratavam como um detalhe burocrático, o último obstáculo a ser removido antes de colocarem as mãos no prêmio. Mal sabiam eles que o prêmio que perseguiam era uma ilusão, e a realidade estava sentada no meu sofá, esperando em silêncio. Foi quando entraram na sala que seus sorrisos congelaram. Sentados no sofá que Matias e eu compramos em nossa primeira liquidação, estavam Sônia, seus 2 filhos, um rapaz e uma moça já adultos, e um senhor de terno discreto que segurava uma pasta de couro. Os rostos de Lucas e Clara se transformaram. A confiança deu lugar a uma confusão desconfiada. Os olhos deles correram de mim para os estranhos, tentando entender a cena que não se encaixava em seu plano perfeito. O silêncio que se instalou foi denso, pesado, cortado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, o mesmo relógio que marcou todas as horas da vida deles naquela casa. A peça de teatro deles havia sido invadida por atores que eles não conheciam. Mãe, quem são essas pessoas? Perguntou Lucas, a voz perdendo a arrogância e ganhando um tom de irritação contida. O que está acontecendo aqui? Eu disse que era uma conversa em família. Sua esposa colocou a mão em seu braço, como se tentasse contê-lo, mas seus olhos também estavam cheios de desconfiança. Clara ficou pálida, olhando de Sônia para mim, seu instinto lhe dizendo que algo estava terrivelmente errado. Ela, que sempre foi a mais calculista, sentiu o cheiro de perigo no ar. A armadilha que eles montaram para mim parecia estar se fechando sobre eles mesmos. Eu me mantive em pé, sentindo o chão firme sob meus pés pela primeira vez em muito tempo. Com uma calma que eu mesma não sabia que possuía, eu respondi: eles são família, Lucas. Uma parte da família que seu pai fez questão de honrar até o último dia de sua vida. A confusão nos olhos deles se aprofundou. Família? Eles não conheciam aquelas pessoas. Para eles, a família se resumia ao núcleo que lhes convinha, o círculo de onde eu estava sendo expulsa. Antes que pudessem protestar, o senhor de terno se levantou. Boa tarde, meu nome é Dr. Almeida. Fui o advogado pessoal e amigo do Sr. Matias por mais de 30 anos, e estou aqui a pedido dele. A menção ao nome do pai os calou. A autoridade na voz do Dr. Almeida era inquestionável. O jogo havia começado. Dr. Almeida abriu sua pasta de couro com movimentos lentos e deliberados. O Matias me deixou instruções muito claras, caso uma situação como esta viesse a acontecer. Ele me deixou uma carta, com uma cópia autenticada guardada em meu escritório. Lucas bufou, incrédulo. Uma carta? Que palhaçada é essa? Meu pai morreu há 3 anos. O advogado o ignorou completamente, como se ele fosse uma criança birrenta, e começou a ler. A voz dele encheu a sala, contando a história de Alberto, o irmão que Matias tinha, o irmão que foi deserdado. Isso é mentira! Papai era filho único! Gritou Lucas, o desespero começando a transparecer. Dr. Almeida ergueu os olhos dos papéis e o encarou friamente. Não, não era. Ele apenas foi leal demais para quebrar uma promessa feita à sua mãe. A leitura continuou, revelando cada sacrifício, cada hora extra, cada fim de semana de trabalho que Matias dedicou para sustentar a família do irmão em segredo. O rosto de Clara foi perdendo a cor, enquanto ela juntava as peças. A festa de casamento dela, a faculdade de direito de Lucas, tudo financiado pelo suor extra de um pai que tinha um fardo secreto, uma dívida de honra que ele pagava em silêncio. A narrativa que eles construíram sobre si mesmos, de filhos merecedores de um pai trabalhador, estava se desfazendo diante de seus olhos. Eles não eram o centro do universo de Matias. Eram apenas uma parte de uma história muito maior, uma história de lealdade da qual eles não faziam parte. E então, o Dr. Almeida chegou à parte final, a parte que interessava a eles. Para garantir o futuro de seus sobrinhos, Matias abriu há mais de 20 anos uma conta de investimento em nome de Sônia. Ao longo dos anos, com disciplina e sacrifício, ele acumulou um fundo. Hoje, este fundo tem um saldo de R$ 403.214,87. Ele empurrou os extratos bancários sobre a mesa de centro. O número pairou no ar, elétrico, mortal.
O silêncio foi quebrado por um som gutural de Lucas. Era o som de um animal ferido, a realização de que o tesouro que ele caçava não só não era dele, como nunca existiu para ele. A reação de Lucas foi violenta. Ele se levantou de um salto, o rosto vermelho de fúria. Isso é uma farsa, um golpe. Essa mulher, ele apontou para Sônia com o dedo trêmulo. Ela o manipulou. Esse dinheiro é nosso, é a nossa herança. Ele tentou pegar os papéis da mesa, mas o Dr. Almeida foi mais rápido, recolhendo-os com uma calma glacial. Tudo está legalmente documentado, Sr. Lucas, em nome da Sra. Sônia e de seus filhos. Seu pai foi meticuloso. Não há uma única brecha. A esposa de Lucas o puxou pelo braço, sibilando para que ele se sentasse. O rosto dela uma máscara de horror e humilhação. A ganância deles, antes disfarçada de preocupação, agora estava nua e feia para todos verem. Clara, por outro lado, desmoronou. Ela não gritou. Apenas começou a chorar. Um choro baixo, patético. Não eram lágrimas de remorso, mas de pura e simples perda. O sonho da casa na praia, do carro novo, da vida de luxo construída sobre as ruínas da minha, tudo se desfez em pó. Ela olhou para mim, os olhos suplicantes, como se esperasse que eu consertasse aquilo, que eu dissesse que era tudo um engano. Mas ela não encontrou em mim a mãe fraca que ela esperava. Ela encontrou uma estranha, uma mulher que a olhava com a frieza de um juiz prestes a dar a sentença final. O desespero deles era a prova irrefutável de sua miséria moral. Foi a minha vez de falar. Minha voz saiu firme, cortando o choro de Clara e a fúria contida de Lucas. Esse dinheiro nunca foi de vocês, eu disse, cada palavra pesando 1 tonelada. Vocês o cobiçaram, planejaram, me humilharam por ele. Mas ele pertencia à honra, e vocês não sabem o que essa palavra significa. Eu caminhei até a estante e peguei a fotografia que Matias guardou. Coloquei-a sobre a mesa, virada para eles. A foto de Sônia e seus filhos, sorrindo. Esta é a família que seu pai protegeu. Esta é a herança que ele deixou. Não era dinheiro. Era lealdade, era sacrifício, coisas que vocês venderam por muito pouco. Eu os encarei, um de cada vez. Vocês me chamaram de fardo, disseram que eu estava incapaz, que eu não decidia mais nada. As palavras deles, que antes me feriram, agora eram minhas armas. A verdade é que vocês estavam com medo. Medo que eu descobrisse o quão pequenos vocês se tornaram. Vocês não queriam vender esta casa apenas pelo dinheiro. Vocês queriam apagar a memória do pai de vocês. Porque a integridade dele era um espelho que mostrava a feiura da alma de vocês. E vocês não suportaram o reflexo. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir os corações batendo em descompasso. A vergonha era uma manta pesada que os sufocava. Sônia, que até então permanecera em silêncio, me olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas não de pena deles, e sim de gratidão por Matias. Seus filhos olhavam para Lucas e Clara com uma mistura de tristeza e desprezo. Eles, que cresceram com a ajuda silenciosa de um tio que mal conheceram, entendiam mais de lealdade familiar do que os próprios filhos dele. A humilhação de Lucas e Clara não era apenas financeira, era moral. Eles foram desmascarados não por um estranho, mas pelo legado de seu próprio pai diante da família que ele escolheu honrar. Eles não tinham para onde correr. Nenhuma mentira para se esconder. Então, eu proferi a minha sentença final. Olhei diretamente para Lucas. A senhora não decide mais nada aqui. Foi o que você me disse, não foi, meu filho? Ele recuou, como se minhas palavras fossem um golpe físico. Pois bem, eu tomei uma decisão. A última decisão sobre esta casa, o castelo que seu pai construiu para mim. Fiz uma pausa, deixando o peso do momento assentar. Eu decidi doar esta casa, com tudo o que há dentro, em vida, para Sônia e seus filhos. Eles são a família que Matias me deixou. Eles entendem o valor de um lar. Eu vou morar com eles. Eles me ofereceram um quarto, um lugar de honra na casa deles. O choque na sala foi absoluto. A esposa de Lucas soltou um arquejo audível. Clara parou de chorar, o rosto congelado em uma expressão de incredulidade total. Lucas ficou branco como cera, a boca entreaberta, sem conseguir formar palavras. Eles não só perderam o dinheiro que nunca tiveram, como agora perdiam a casa, o último símbolo do legado que eles tentaram profanar. Eles não teriam nada, nem a casa, nem o dinheiro, nem a mãe.
Apenas a vergonha pública de sua ganância exposta. A justiça não veio com gritos ou vingança, mas com o som silencioso e definitivo de uma porta se fechando para sempre. Eu me aproximei de Sônia e coloquei a mão em seu ombro. Ela segurou minha mão com força. Vamos para casa, eu disse, a voz suave. Pela primeira vez em anos, eu não estava sozinha. Eu tinha uma família. Enquanto o Dr. Almeida entregava os documentos da doação para Lucas e Clara olharem, o testamento final da vontade de seu pai, eu lhes dei as costas. Não havia mais nada a ser dito. Ao sair daquela sala, eu não estava deixando para trás apenas uma casa de tijolos e madeira. Eu estava deixando para trás o peso de um amor que se tornou obrigação, a dor de uma traição que quase me destruiu. Eu estava finalmente livre, caminhando em direção a um futuro onde eu não era um fardo, mas uma rainha indo para o seu novo castelo. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi mais pesado do que qualquer palavra. Lucas me encarava com os olhos arregalados, o rosto pálido, a boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. A arrogância que ele vestia, como um casaco caro, havia se desfeito, revelando o menino mimado e desesperado por baixo. Clara, por sua vez, parecia ter encolhido no sofá, o choro patético substituído por um estado de choque catatônico. Seus cônjuges olhavam para o chão, para as paredes, para qualquer lugar, menos para nós. Eles vieram para uma execução e se viram no meio de sua própria autópsia moral. A humilhação que eles me serviram fria, eu lhes devolvi fervendo. E pela primeira vez em anos, eu senti o poder da minha própria voz ecoando na minha própria casa. Foi Lucas quem quebrou o silêncio, com um fio de voz que mal reconheci. Mãe, a senhora não pode fazer isso. É a nossa casa, a casa do papai. A palavra mãe, que ele antes usava com desdém, agora soava como uma súplica desesperada. Ele tentava apelar para um sentimento que ele mesmo havia matado. Eu o encarei, sem piscar. Não, Lucas, esta é a minha casa. O castelo que seu pai construiu para mim. E vocês não são mais bem-vindos aqui. Virei-me para o doutor Almeida, que assentiu discretamente. Os papéis da doação serão finalizados amanhã. Legalmente, vocês não têm mais nenhum direito sobre este imóvel. A decisão está tomada. Acabou. Usei as palavras dele, a sentença que ele me deu, e a devolvi como um espelho. Ele recuou, como se tivesse levado um tapa. Clara finalmente encontrou sua voz, mas era a voz do egoísmo, não do remorso. Mas, e nós? O que as pessoas vão pensar? Que fomos deserdados pela própria mãe? O desespero dela não era pela perda da família, mas pela perda da fachada, da imagem. A preocupação dela era com a vergonha pública. Aquilo selou qualquer pingo de compaixão que pudesse ter restado em mim. As pessoas vão pensar a verdade, Clara, que vocês colheram exatamente o que plantaram. Vocês se preocuparam tanto com o que tinham a ganhar que se esqueceram de quem estavam perdendo. Agora, perderam tudo. Minhas palavras não eram de raiva, mas de uma constatação fria, final. Eu não era mais a mãe deles. Eu era a consequência de suas escolhas. O Dr. Almeida se levantou, sua presença impondo uma finalidade inquestionável à cena. Acredito que esta reunião terminou, disse ele, com uma calma profissional que desarmava qualquer tentativa de argumento. Sugiro que se retirem. Lucas olhou ao redor, para os rostos de Sônia e seus filhos, para o advogado, para mim. Ele procurava uma brecha, uma fraqueza, um aliado. Não encontrou nada além de julgamento silencioso e portas fechadas. Sua esposa o puxou pelo braço, sussurrando algo com urgência. O marido de Clara já estava de pé, ansioso para fugir daquela sala sufocante de vergonha. A derrota deles era completa, silenciosa e esmagadora. Não houve gritos, apenas o som de um império de ganância desmoronando. A saída deles foi a cena mais patética que já presenciei. Não houve dignidade. Lucas, antes tão imponente, parecia um balão murcho, arrastado pela esposa. Clara me lançou um último olhar, uma mistura de ódio e súplica, antes de ser guiada para fora pelo marido. Eu os observei da janela enquanto entravam em seus carros caros, os carros que o sacrifício de Matias ajudou a comprar. Eles não olharam para trás. O som do portão se fechando foi como o ponto final em um capítulo doloroso da minha vida.
Eu não senti tristeza, não senti alívio. Senti apenas o vazio que precede a paz. O silêncio que voltou a preencher a casa não era mais de abandono, era de libertação. Quando me virei da janela, encontrei os olhos de Sônia. Ela não disse nada, apenas se levantou, veio até mim e segurou minhas mãos. As mãos dela eram quentes, firmes. Naquele toque, senti a força de uma aliança que eu não sabia que tinha. Seus filhos se aproximaram, o rapaz com um olhar de respeito profundo, a moça com um sorriso tímido, mas genuíno. Obrigado por honrar a memória do nosso pai e do tio Matias, dona Raquel, disse o rapaz, com a voz embargada. A senhora sempre terá um lugar de honra em nossa casa. Naquele momento, eu entendi. Família não é apenas o sangue que corre nas veias, é a lealdade que pulsa no coração. Eu havia perdido 2 filhos, mas tinha acabado de ganhar uma família inteira. Nos dias que se seguiram, a casa se transformou. Deixou de ser uma prisão de memórias e se tornou um lugar de transição. Com a ajuda de Sônia e sua filha, comecei a empacotar minhas coisas. Não tudo, claro, apenas o essencial, os objetos que carregavam a alma da minha história com Matias. Nossa foto de casamento, sua velha caixa de ferramentas, meus carretéis de linha, a carta dele. O resto ficaria, como parte da história da casa que agora pertenceria a eles. Cada caixa fechada era um peso a menos nas minhas costas. Eu não estava fugindo de um passado, estava selecionando as sementes que levaria para plantar no meu novo jardim. Era um recomeço, aos 72 anos, e eu nunca me senti tão jovem. O dia de deixar a casa pela última vez chegou sem o peso que eu imaginava. Entreguei a chave a Sônia, a mesma chave que Matias me deu há 50 anos. Cuide bem do meu castelo, eu disse com um sorriso. Ele agora é seu. Ela me abraçou forte, um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Ao entrar no carro com eles, dei uma última olhada para a fachada, para as janelas que viram meus filhos crescerem e depois me traírem. Não senti dor. Senti gratidão por Matias, que mesmo depois de morto, construiu para mim uma última ponte, uma saída de emergência para a dignidade. A casa não era mais meu refúgio. Meu refúgio agora eram as pessoas. A chegada à casa de Sônia foi como chegar a um porto seguro depois de uma tempestade devastadora. Fui recebida não como uma obrigação, mas como uma celebração. Prepararam um quarto para mim, com a janela virada para um pequeno jardim florido. Havia cheiro de bolo no ar e risadas vindo da cozinha. Os netos de Sônia, que eu nunca havia conhecido, correram para me abraçar, me chamando de Vó Raquel. Naquela noite, sentamos todos à mesa para jantar. Uma mesa cheia, barulhenta, viva. Eu não era um fardo, eu era a matriarca, a guardiã de uma história de honra que agora unia 2 famílias. A solidão que me assombrou por tanto tempo havia se dissipado como névoa ao sol. Hoje, eu acordo com o som de pássaros, não com o silêncio acusador das paredes vazias. Ajudo Sônia na cozinha, conto histórias de Matias para os meus novos netos, sinto o calor do sol no jardim. Minha dignidade não foi apenas restaurada, ela foi fortalecida. Descobri que a verdadeira herança não está em propriedades ou contas bancárias, mas nos laços de lealdade que construímos e na honra com que vivemos. Meus filhos nunca mais me procuraram. Para eles, eu morri naquele dia na sala de estar. Mas a verdade é que foi naquele dia que eu, Raquel, a viúva de Matias, a rainha do meu próprio castelo, finalmente voltei a viver. Eu aprendi da maneira mais dura que a justiça, às vezes, não vem dos tribunais, mas das escolhas que fazemos para honrar quem amamos e, principalmente, a nós mesmos. A minha virada não foi um ato de vingança, foi um ato de autopreservação e de respeito à memória do meu marido. Foi a prova de que, mesmo quando tentam nos apagar, nossa luz pode brilhar mais forte se tivermos a coragem de reescrever nosso próprio final. A justiça foi feita, não com barulho, mas com a força silenciosa da verdade. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.